Fala galera do nono A, tudo bem? Quem fala é o professor Cristiano. Gente, e dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje eu vou falar a respeito aqui de umas experiências republicanas, né? Da nossa história republicana. Nós sabemos que o Brasil, em 1889, se tornou uma república. Lembram-se? Eu passei esse conteúdo para vocês e agora nós vamos falar a respeito da instabilidade política que essa república sofreu ao longo de todo esse período histórico, mais ou menos ali até 1964, quando houve de fato um rompimento quanto à democracia, em relação à democracia nesse período. Então, nós vamos falar de alguns casos em especial, né, dessas práticas autoritárias ao longo lá de 1891, que foi o ano da primeira Constituição Republicana, até o ano de 1964, que foi quando houve o golpe militar, né, que durou 20 anos, 21 anos precisamente. Então, só para recapitular, gente, a nossa república ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Eu falei para vocês, e eu me lembro muito bem a respeito disso, que o Brasil monárquico, né, com Dom Pedro II, vinha sofrendo já há algum tempo, já vinha se desgastando há algum tempo, porque o Brasil era o único país aqui da América e um dos únicos países ainda no mundo que tinha uma monarquia. Na América era o único. Então, ele estava andando na contramão desse sistema político. Então, a, a forma republicana a cada dia crescia e era fortalecida devido a isso, tá? O Partido Republicano ele surge ali por volta de 1871 na cidade de Itu, e o Brasil vai aprendendo e vai se desenvolvendo em relação a isso. Além disso, a monarquia brasileira ela vinha sofrendo alguns desgastes com a Igreja Católica. Lembram da questão dos padres, né, que proibiram pessoas que eram da maçonaria de assistir missas em geral, foram presos, e aí a igreja acaba rompendo com a monarquia, e tem o principal golpe, vamos dizer assim, da monarquia, que é a questão da abolição da escravidão, que acontece um ano antes, em 1888, no dia 13 de maio. Né? A partir daí, sobre a influência aí de alguns professores, como Benjamin Constant, né, o Marechal Deodoro, que era um monarquista, acaba depondo o seu amigo pessoal, né, o nosso imperador Dom Pedro II, tá ok? Porém, gente, essa monarquia, porém essa república, ela não é uma república 100% democrática, tá? Um primeiro passo aí para a instabilidade democrática no nosso sistema é a própria questão do federalismo e do unitarismo que é proposto na elaboração de uma Constituição em 1891. Existia aí duas correntes que pregavam, que zelavam por um sistema mais centralizado, que é esse abaixo chamado unitarismo, e o próprio Marechal Deodoro queria que o governo fosse dessa maneira, onde ele tomasse as decisões, né, todas as decisões, e do outro lado o federalismo, que é um sistema implantado nos Estados Unidos, onde cada estado, né, cada membro da federação, ele tem aí autonomia para criar leis, enfim. O fato é que na Constituição, né, na proposta da Constituição de 1891, acabou vencendo o federalismo, ou seja, cada estado sendo responsável pelo seu suas próprias leis, pelo seu próprio a sua própria forma de mandar, tá bom?
Isso desagradou, evidentemente, o nosso Marechal Deodoro, né? Aqui, voltando aqui, que era um militar e sob influência de um cara chamado Benjamin Constant, aquele que inspira a bandeira nacional com a frase Ordem e Progresso, o Marechal Deodoro ele não gosta daquilo que é proposto e resolve dar uma espécie de pequeno golpe dentro dessa proposta constitucional. Diante disso, há uma revolta chamada Primeira Revolta Armada, da qual as pessoas da Marinha e alguns outros membros da sociedade se opõem ao Marechal Deodoro, porque essa proposta de unitarismo não está de acordo com aquilo que eles querem e também não foi aquilo que a Constituição foi aprovada, como eu falei agora há pouco, certo? Então, essa primeira revolta armada foi colocado aí na Baía de Guanabara, né, no litoral ali do Rio de Janeiro, alguns navios que prometiam bombardear a cidade caso o Marechal ele não voltasse atrás, o que de fato houve aí uma briga e o Marechal, de uma certa forma, após alguns dias de luta e de ter vencido essa batalha, resolve renunciar ao cargo de presidente da República, tá bom? E o país se torna um país federalista, ou seja, tudo e cada estado responsável por toda a questão de leis regionais, enfim, tá bom? Então, aqui tem uma imagem da Assembleia Constituinte, né, da promulgação da Constituição de 1891, da qual eu falo que a proposta federalista que é criada. Uma coisa interessante, gente, a questão do federalismo, ela é tão nítida aqui na nossa história que o nosso país acaba adotando aqui como modelo uma bandeira nacional aos moldes da bandeira norte-americana. Se você observar, as linhas horizontais em verde e amarelo, elas representam as mesmas linhas que tem nos Estados Unidos em vermelho e branco, se eu não estou enganado, e as cores aqui as estrelas aqui nesse quadrado também, enfim, é uma cópia da bandeira americana, não por simples copismo, mas porque éramos admiradores, ou seja, nossos políticos da época eram admiradores da proposta federalista da qual foi criada nos Estados Unidos, perfeito? Então, isso é uma curiosidade. Dando prosseguimento ao conteúdo, nós vemos que o vice do Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, tinha por direito, né, ou pelo menos até então acreditava-se que ele tinha por direito assumir a presidência da República após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca e o que acontecia na realidade é que a própria Constituição criada em 1891 dizia que uma eleição em caso de renúncia do presidente deveria haver uma nova eleição caso o mandato desse presidente que renunciou ele não tivesse durado 2 anos, ou seja, antes de 2 anos de mandato, se a pessoa renunciasse, o vice-presidente não poderia assumir, ele deveria promover uma nova eleição. O fato é que o Marechal Floriano Peixoto ele não quis obedecer essa norma constitucional, né, e acabou ele assumindo a presidência. Ele alegava que a eleição, tanto dele quanto do Marechal Deodoro da Fonseca, foi promovida através de voto indireto, ou seja, quem os colocou no poder foi o próprio Congresso Nacional, e não o voto direto do qual o povo vota, enfim. Sendo assim, ele tinha um argumento para se manter no poder. O fato é que isso acabou gerando também uma segunda revolta, uma chamada Segunda Revolta Armada, da qual, mais uma vez, a Marinha se colocou contra, né, o presidente da República e vários motins aconteceram aí Brasil afora.
O fato é que o Marechal Floriano Peixoto conseguiu conter essa rebelião, né? Ficou conhecido aí na história como Marechal de Ferro, porque ele foi implacável na luta contra esses revoltosos e acabou, né, vencendo e condenando alguns e até mesmo outros morrendo por conta disso, tá bom? Então foi mais um episódio da qual a nossa república, a nossa pseudo-democracia, ela sofreu um golpe. Mais adiante, nós lembramos da história de Getúlio Vargas, que chega ao poder em 1930, após o período que nós estudamos chamado República do Café com Leite. Se lembram que durante esse período chamado República do Café com Leite, os estados de Minas e São Paulo se alternavam no poder e em 1930, após anos aí de acordo, o presidente da época, Washington Luiz, resolve romper com esse acordo e indica um cara que não era de Minas, né? Já que o próprio Washington Luiz era de São Paulo, ele deveria indicar alguém de Minas, ele indica alguém de São Paulo. O que faz com que esse acordo, de uma certa forma, seja rompido, né? Desculpa. O que acontece, então, é que é criado um novo partido político chamado Aliança Liberal, da qual lançam-se candidatos como Getúlio Vargas e seu vice-candidato chamado João Pessoa. Passado aí o período eleitoral, nós sabemos que existiam práticas eleitorais como o voto de cabresto, coronelismo, que ajudava os políticos, de um modo geral, a vencerem determinadas eleições. O presidente da época consegue eleger o seu candidato, que é o Júlio Prestes. Porém, acontece algo que é a morte do ex-candidato a vice-presidente chamado João Pessoa. Ele é assassinado lá na sua terra natal e Vargas utiliza desse argumento para dar um golpe em 1930. A partir daí, Vargas assume o poder de forma provisória até a elaboração de uma Constituição que acontece em 1932. Em 1934, Vargas se torna presidente constitucional através de um voto indireto, eleito pela Assembleia, e depois disso, Vargas assume o poder de forma democrática. Porém, todavia, contudo, em 1937, Vargas dá um novo golpe, chamado Golpe do Estado Novo, e continua no poder até 1945, onde ele é deposto, né, diante do fim da Segunda Guerra, onde não cabia mais pessoas com esse regime, pessoas com essa característica no poder. Perfeito? Diante disso, assume Eurico Gaspar Dutra, que com apoio do próprio Vargas toma o poder, chega ao poder, né? Não toma, né? Diante disso, ele chega ao poder e começa a governar. Porém, apesar de não ter tido assim situações de golpes durante o governo Eurico Gaspar Dutra, é importante que nós observemos que durante o seu mandato, duas coisas precisam ser ditas assim que foram, sob o ponto de vista histórico, assim, antidemocrático. O primeiro delas é que ele colocou o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ele colocou na ilegalidade, ou seja, ele não deu o direito do partido fazer as suas manifestações políticas, ele não deu o direito desse partido exercer o seu direito constitucional de partido em si, né? Então, esse foi um agravante. E o segundo agravante é que, diante de situações de greves, situações de paralisação de trabalhadores, ele proibiu determinadas categorias de exercerem o direito de greve. Então, algumas categorias que, conforme ele mesmo disse, seriam essenciais, essas categorias não poderiam fazer greves. E aí, essas categorias, de um modo geral, quase todas, né, que é até irônico dizer, ele colocou que vários
Ele colocou várias profissões nessa relação, o que proibia, de um modo geral, o direito de greve dos trabalhadores de quase todas as categorias, tá bom? Então são dois casos aí relevantes que precisamos apontar. Depois disso aí, é a volta do próprio governo Vargas, que em 1950 se lança como presidente e mais uma vez vence a eleição, tá? Mas essa segunda eleição aqui, esse segundo governo de Vargas, ele é um governo conturbado, cheio de situações que causam instabilidade política, né? E um possível golpe em 1954, né? O seu vice-presidente chamado Café Filho, ele se une a forças militares e tenta dar um golpe. Sabendo disso, Vargas ele se mata e acaba que esse golpe ele não acontece naquele momento histórico. O que vai acontecer somente em 1964 com o golpe militar, né, após o governo do nosso João Goulart, tá bom? Então, a partir de 1964, o Brasil sofre efetivamente de um golpe onde a democracia deixa de existir durante um período aí de 21 anos. Então, a nossa democracia ela foi restabelecida a partir da Constituição Cidadã de 1988 e a partir daí situações de votos, de direitos, o habeas corpus e várias outras situações foram restabelecidas. O fato é o seguinte, que a democracia no Brasil ela é um sistema que sofre, né? E a todo momento ela sempre é colocada em discussão. Então, precisa prestar atenção e precisa parar para pensar nesse tipo de situação, tá bom? Lembrando que a atividade que foi dada na semana passada, eu gostaria que vocês guardassem consigo, deixassem no caderno de vocês, para que quando voltarmos a gente continue aí, né? Eu dê nota nessas atividades e a gente continue nossos conteúdos. Tá bom, gente? Eu agradeço e aí um grande abraço para todo mundo.